não estou aqui chamando o Campos de bandido, só quero dizer que ele tem um compromisso com os mais ricos, com o mercado financeiro. Ele não deu uma explicação de por que a taxa de juros no Brasil é superior à maior do mundo. Mas vamos voltar aqui, já trazendo essa questão aqui para o Jean, esse dado da pesquisa, né, sobre a questão da política da taxa de juros. Primeiro que 67% não ficou sabendo das críticas do presidente Lula à política dos juros do Banco Central, só 30% ficou sabendo. E o mais surpreendente é esse dado aqui. Você sabia que o presidente do Banco Central foi indicado por Bolsonaro? 70% não sabia. E olha só, o apoio, deixa eu pegar aqui outro dado, aqui, a maioria esmagadora dos brasileiros concorda com o Lula. Diz que Lula está certo em tentar forçar a queda da taxa de juros. 76% diz que Lula está certo e apenas 16% não. E, em contrapartida, a gente está vendo aí a mídia liberal toda fazendo aí o discurso contra o Lula nesse caso. Então, começa a pergunta para o Jean. Como que você viu essa cobertura da mídia nessa questão da taxa de juros, essa mídia unida contra o Lula? Olha, tem vários aspectos nessa pesquisa aí e nessa situação que a gente está enfrentando, quer dizer, vocês muito mais do que eu, que vocês estão aí. O primeiro aspecto é que os temas econômicos sempre chegam enviesados para o grosso da população brasileira, para a maioria da população brasileira. A população brasileira não tem muita noção do que é taxa Selic, de como a taxa de juro vai afetar a vida pessoal dela. Enfim, quase sempre é uma informação truncada, a informação sobre política econômica para a população. Então, não espanta que a população... também as críticas, digamos assim, que a imprensa produz em relação a Lula nesse sentido, não chega à população, porque ela meio que as subjetividades estão impermeáveis ou tem um escudo a essa questão econômica por causa da maneira como a questão econômica é tratada, com números e percentuais que não dizem muito à população, ao grosso da população brasileira, mesmo ao grosso da população brasileira que tem uma formação média, digamos assim, que tem um nível de educação formal, digamos assim, médio. Então, esse é o primeiro ponto. Assim, por um lado, as pessoas não se inteiram direito do noticiário econômico. Por outro lado, também eu não diria nem críticas, né? Porque, na verdade, tem uma campanha dos meios de comunicação da mídia liberal de direita, tem uma campanha contra o Lula, na verdade, e em favor do presidente do Banco Central. Então, essas críticas também não chegam ao presidente da República. Não chegam à população. Essas críticas em relação ao presidente da República não chegam à população. Não me espanta também que 70% da população, de acordo com essa pesquisa, não saibam, 70% não saibam que o presidente do Banco Central foi indicado por Bolsonaro. As pessoas não têm ideia, não fazem ideia justamente por causa desse déficit como dizer, na informação, na maneira como as pessoas se informam em relação à política econômica. E é claro que as pessoas vão confiar em Lula. Lula ainda tem um enorme capital político. O governo está no início e as pessoas sabem que Lula quer o bem da população, da maioria da população brasileira, principalmente da população mais pobre. Ou seja, todas as falas de Lula, todos os atos de Lula e os dois governos anteriores de Lula, mais o governo de Dilma, provaram que Lula e o PT têm um interesse pela população mais pobre, pelos trabalhadores, e quer que a vida dessas pessoas melhore. Então, é óbvio que no embate entre Lula e o presidente do Banco Central, as pessoas vão ficar do lado de Lula, até porque ninguém sabe quem é o presidente do Banco Central. Nós que nos informamos mais e nos ocupamos mais do noticiário econômico, sabemos quem é o presidente do Banco Central, que sabemos da sua intimidade com os ministros técnicos de Bolsonaro, né? E por técnicos aí a gente vai lembrar de Damares e Pazuello, por exemplo, que eram ministros super técnicos, e eu estou sendo irônico, no momento, deixando aqui a marca da ironia, para que as pessoas entendam que eu estou sendo irônico. Então, nós que sabemos
quem é ele, entendemos que existe um embate entre a política econômica do governo Lula, que quer gerar emprego e renda e melhorar as condições de vida da população brasileira que se deterioraram durante o governo Bolsonaro, e o confronto dessa política econômica com a política monetária do Banco Central, que na verdade está comprometida com os rentistas, está comprometida com os mais ricos, está comprometida em garantir os lucros e a renda dos mais ricos e seus privilégios. Eu estava vendo um vídeo da Maria da Conceição Tavares, maravilhosa, economista, numa entrevista para Jô Soares, quando o Jô Soares ainda tinha o Jô 11h30, antes dele ir para a Globo, e é maravilhoso quando ela diz assim, não existe Banco Central, porque, na verdade, daquele jeito dela, né, a indicação de um presidente do Banco Central implica em entregar a chave do Tesouro Nacional aos bandidos. E é isso. Ela usa essa expressão bandidos, não estou aqui chamando o Campos de bandido, só quero dizer que ele tem um compromisso com os mais ricos, com o mercado financeiro. Ele não deu uma explicação de por que a taxa de juros no Brasil é superior à maior do mundo. Ele não deu essa explicação, e na entrevista que eu assisti dele no Roda Viva, ele só falou platitudes. Aliás, me espanta como essa gente, que supostamente é bem educada, bem formada, só consegue falar platitudes para a imprensa. Eu não sei se a imprensa que não consegue ser crítica, não consegue ser honesta intelectualmente, não consegue ser imparcial, ou se o sujeito é ruim mesmo, entendeu? Ele é ruim e ninguém aperta ele, né? Porque teve um trecho da entrevista dele no Roda Viva que é uma pena que a gente não possa mostrar para vocês, mas foi um assinte. Ele simplesmente disse que encontrou... Olha só... Diz que ficou emocionado com uma criança vendendo um produtinho num restaurante que ele estava, trabalho infantil. Ninguém foi incapaz de dizer para ele assim, sei lá como é que chamam ele, Roberto? Não sei. O senhor não vai... o senhor quer dizer, então, que o senhor é conivente com o trabalho infantil? Porque ele falou assim, olha só, o menino veio me pedir dinheiro, eu fiquei até emocionado, porque eu falei que não tinha, e ele falou, faz um Pix. Olha que disfarçatez desse senhor, gente. Ele acha que dá esmola para um menino que nem deveria estar ali, deveria estar na escola. É papel social. Ele falou isso. E não teve um jornalista para poder dizer assim, opa, alto lá, o senhor está defendendo o trabalho infantil? O senhor está defendendo o trabalho infantil? Né? Então, assim, são 76% da população brasileira, segundo a Quaest, que estão do lado do Lula nessa briga. Aliás, eu comecei minha fala errado, porque eu queria começar minha fala dizendo assim, antes de tudo, fora Campos Neto. Muito bom, Sinara. Eu vi esse trecho também, eu fiquei estarrecido. Primeiro porque, assim, eu fui uma criança que vendeu nas ruas, né? Que vendia junto com meu irmão nas ruas. Eu não queria estar nas ruas vendendo. Eu não queria, mas eu tinha que estar para ajudar minha mãe na renda da casa. Mas eu não queria estar ali. Então, não é uma situação confortável, humilhante para a criança, é vulnerável, torna ela vulnerável a todo tipo de assédio, enfim. Então, faltou ali um jornalista que perguntasse algo sobre essa questão e que também questionasse a questão do Pix, quer dizer, a utilização dele do Pix para justificar a taxa de juros do Banco Central, sabe? E a política econômica do Banco Central. Na verdade, não houve ninguém que perguntasse, porque... Como? Pix virar um projeto social é uma coisa assim... Olha onde a gente chegou, né, Jean? É chocante. Ele acha que um menino de rua pedir dinheiro e ele dá um Pix é projeto social do Banco Central, gente. Esmola e trabalho infantil. É escandaloso, e para mim me escandaliza o fato de que jornalistas não se comportem como tais, né? E eu sou jornalista, eu posso falar tranquilamente. Aliás, se tem uma coisa que eu não herdei do jornalismo é o corporativismo. Nunca fui corporativista, detesto o corporativismo entre jornalistas. Então eu vou falar abertamente. Me espanta que aqueles jornalistas se comportem como uma claque de sabujos. Ali tem pessoas de valor, ali, ou que eu achava que eram pessoas de valor, pessoas
competentes, mas se submetem a cumprir esse papel, a um papel de assessoria de imprensa, nessa batalha entre um governo que quer uma política econômica que retire as pessoas da miséria em que elas foram jogadas durante 4 anos de governo ultraliberal, de política econômica ultraliberal de Paulo Guedes. A imprensa se coloque do lado de quem quer manter os privilégios dos rentistas, ou seja, quer manter o país nessa desigualdade, quer perdurar essa desigualdade. Isso me espanta muito, de verdade. Ô, Jean, eu ontem fiquei de cara, né? Porque a TV Cultura, uma TV pública, já causa estranheza que a gente não possa reproduzir os vídeos aqui, que eles não deixam, né? Uma TV pública. E aí, a chamada da entrevista do Roberto Campos Neto estava lá, patrocínio Bradesco. Fica difícil. Fica difícil. Patrocínio Bradesco da entrevista do Campos Neto. E não podemos esquecer que o atual governador de São Paulo é bolsonarista. Quem manda na TV Cultura hoje é um bolsonarista. Então, a Vera Magalhães, que está lá como apresentadora, continuou como apresentadora, provavelmente está seguindo novas regras. Porque o que se viu, como disse o Eduardo Moreira, foi um cercadinho do Roberto Campos Neto. Exatamente. Muito boa expressão. Eu não tinha visto ele dizer isso. Exatamente, era um cercadinho. Eu gostei dessa expressão e gostei também do comentário da Mônica De Bolle, né? Para poder a gente demolir essas pessoas que a mídia comercial trata como se fosse. Trata o Roberto Campos Neto como se fosse um gênio. Um gênio. E a Mônica De Bolle colocou ele em seu devido lugar. É uma pessoa que tem seus méritos. E sem desmerecê-lo de forma alguma, é uma pessoa que trabalhou a vida inteira em tesouraria de banco. A visão de mundo, de país dele é de um tesoureiro de banco. Exatamente. Eu conheci uma pessoa que trabalhou com ele no Santander, né? Ali na mesma sala. Diz que era um cara que é muito discreto, né? Todo mundo o apelidava já de Bob Fields Neto, Bob Fieldinhos, porque ele é o neto do Roberto Campos, né? Acho que foi o Delfim que deu esse apelido, até hoje eu não descobri. Mas ele era um cara tranquilo, assim, não se comportava como um extremista de direita, típico cabeça de planilha. Mas também não era nenhum cara talentoso, genial, para assumir essa condição, né? Era um cara que estava à disposição do bolsonarismo, é um tesoureiro de banco. A Mônica De Bolle, ela não falou isso à toa. Ela falou porque ela conhece o perfil dele. Quando eu vi ela, eu li o que ela disse e lembrei dessa conversa que eu tive com um amigo, que eu não vou revelar o nome, mas que trabalhou muito tempo nisso, com quem a gente, aliás, passou o Ano Novo em Brasília. Ele trabalhou muito tempo com o Roberto Campos Neto, que disse que ele era isso. De repente, ele se aproximou do bolsonarismo, de repente, pela herança do nome, ele virou o cara do Banco Central, gente. Assim, a elite brasileira, vou usar o termo elite porque não é uma elite, é uma classe dominante, está cheia dessas pessoas insensadas, em algum momento insensadas pela mídia de direita, que não são brilhantes, não são competentes, mas são tratadas como tais, que são anódinas, que só sabem falar platitude e que são muitas vezes incompetentes. Aliás, o exemplo aí do Lehmann, aliás, o Lehmann é um grande exemplo disso, de alguém enaltecido como um grande gestor e que agora está implicado num escândalo que demonstra, antes de tudo, a incompetência, se não a má-fé. Então, essas pessoas, elas se protegem, né, na verdade. A gente está falando de uma classe que se protege e de uma classe que coloca em posição de poder pessoas que nem sempre correspondem ou estão preparadas para aquela posição. Isso não quer dizer que a esquerda não faça a mesma coisa quando chega no poder também. Acontece, mas a classe dominante faz muito mais e claro, e o Campos Neto tem todas as características para a imprensa tratá-lo dessa maneira. Ele é bonito, é um cara bonito, é um cara que fala devagar. Eu falei isso aqui, me criticaram, viu, Jean? Eu fui falar que ele era bonitinho, mas ordinário, porque ele é boa pinta. Ele é boa pinta, gente. Ele tem aquele padrão
padrão que as pessoas consideram bonito. Aí ficaram aqui no chat dizendo, Sinara falando que o cara é bonito. Estou analisando friamente. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas são loucas. Objetivamente, aquele cara está dentro dos padrões de beleza. Claro! Ele está dentro dos padrões de beleza do executivo bem-sucedido, parece o Paul Newman, tem uma coisa... É claro que isso conta. Ele fala baixo, ele platitudes, só fala platitudes, mas fala baixo, tem esse tipo de comportamento que a imprensa adora exaltar, né? Ele pelo menos tem uma vantagem em relação a Sérgio Moro, que é conseguir articular uma frase, assim, quer dizer, construir uma oração subordinada à sindética. Ele consegue fazer isso, coisa que o Moro não conseguia fazer. Mas é isso, ele tem essas características. Agora, e é óbvio que as pessoas... Eu só me lembro, Jean, daquela foto, não sei se a Dri tem aí. Quando eu vejo o Roberto Campos Neto, para mim aquela foto dele sentado com o Tarcísio, no churrasco. No churrasco, ela é o resumo do que é esse tipo de cara. É um sujeito que nem na foto do churrasco ele tem personalidade. Ele está de perninha fechada, sentado, olhando aqueles homens brutos do lado dele. E ontem ele já falou que não tem veleidades políticas, igual o Moro, né? Moro também falou isso. Que não olha só. Todos de perna muito aberta, espaçosos, tal, e o Roberto Campos Neto fechadinho ali, acantonado, com uma carinha assim. Ele é manipulado. Mas olha, vou dizer uma coisa, viu, Rovai? Tenhamos medo dessas pessoas, porque existe uma coisa tão nociva à política quanto o fascismo, que é o cinismo. E quase sempre o fascismo depende de um comportamento cínico por parte de setores da classe dominante. Humberto Eco explica muito isso, como é que se dá, como é que o discurso público desses governos fascistas tenta deslocar do núcleo fascista o núcleo econômico, como se o núcleo econômico tivesse protegido da ideologia ou não colaborasse para a ideologia, o que não é verdade. Então, Roberto Campos Neto tem uma responsabilidade como alguém que integrou um governo genocida, um governo de incompetentes, um governo de cleptocratas, como o governo Bolsonaro. Ele tem responsabilidade, sim, de fazer parte disso. E não adianta agora, não tem polidez, nem tem plasticidade que possa isentá-lo dessa responsabilidade. Ele tem essa responsabilidade e acho que o Lula está corretíssimo em fazer esse enfrentamento.